Promessa de Deus ao homem. Palestra realizada em 2 de agosto de 1963. Neville Goddard. Este é um dos assuntos mais difíceis que tenho para contar. Se eu não tivesse experimentado, não ousaria tentar. A promessa de Deus é verdadeira. Aquele que prometeu é fiel e está sendo cumprido em todos os seres deste mundo e nos inúmeros seres que virão. A primeira declaração disso você encontra em Gênesis 17. Somos informados superficialmente que Abraão tinha 99 anos e foi-lhe prometido um herdeiro, um filho. Se você conhece a história, ele teve um filho que foi descrito como um burro selvagem, no capítulo 16. Aquele nasceu de uma serva da casa de Abraão, nasceu de Agar, nasceu de uma escrava, e o Senhor disse-lhe: terás um filho e o nome dele será Ismael. Entre aspas, Deus ouve, fecha aspas. Ele será um asno selvagem de um homem, sua mão contra todo homem e a mão de todo homem contra ele. Abraão queria um filho nascido de Sara. Ele tinha 99 anos e ela 90. Isso tudo é simbolismo. Disseram que ele teria um filho e que seu nome seria Isaque. Entre aspas, ele ri, fecha aspas. Então, somos informados de que Deus cumpriu sua promessa, e ele que tinha 99 e ela 90, trouxe a este mundo um filho chamado Isaque. Essa é a primeira sugestão da promessa de Deus ao homem. Antes disso tudo, era preparatório. Como preparar o homem? Para nos preparar para este momento em que nos tornaremos receptivos e sensíveis o suficiente para receber essa promessa. Lemos no livro de Gálatas que aquele que foi prometido foi Jesus Cristo. Ouça as palavras com atenção. Entre aspas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e aos descendentes, referindo-se a muitos, mas referindo-se a um, e aos seus descendentes, que é Cristo. Aqui vemos que aquele que foi prometido foi Jesus Cristo, sua descendência, Jesus Cristo. Agora nos voltamos para Atos 26. Aqui Paulo é trazido acorrentado diante do rei Agripa, e o rei disse-lhe: você pode defender sua própria causa. Você pode se defender. E ele disse: aqui estou sendo julgado por minha esperança na promessa que Deus fez a nossos pais, a qual nossas 12 tribos esperam alcançar. E ansiosamente adoram fervorosamente noite e dia. E por essa esperança sou acusado pelos judeus, ó rei. Porque qualquer um de vocês acha incrível que Deus ressuscite os mortos. Aqui está a nossa esperança. Se os mortos não ressuscitam, que importa que você constrói o maior monumento do mundo para si mesmo, se você ganhou bilhões e não ressuscitou dos mortos? O que isso importa? Ou todas as conquistas do mundo? Ou todas as conquistas do mundo se desgasta como uma roupa e esse é o seu último momento? E aqui estou sendo julgado por minha esperança na promessa feita por Deus a nossos pais. Por que estou sendo julgado? Eu acredito nisso. Então, aqui está o apelo de Paulo perante o rei. Por que estou sendo julgado? Agora, deixe-me contar minha própria história pessoal sobre isso. Eu ouvi como você ouviu. Fui criado na fé cristã, como muitos de vocês, e ouvi isso como minha mãe e meu pai ouviram, e não entendi. Nenhum padre, nenhum rabino, nenhum ministro diz isso. Eles falaram da Bíblia. Ou você vai a uma médium para ouvir e se comunicar com alguém que supostamente está morto. E todos eles trazem vozes de volta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com qualquer meio ou percepção extrasensorial.
é algo totalmente diferente. Aqui eu me movo através do espaço neste mundo. E então, um momento em que menos esperava, na verdade, eu não esperava, não tinha a menor ideia do que se tratava. É por isso que estou tão encorajado, porque não esperava. Eu não esperava por isso nesta vida. Portanto, sei que a promessa será cumprida e todos a receberão. Eu não ganhei. Nenhum homem é bom o suficiente para merecê-lo. A promessa é incondicional. Assim, aqui estou eu, um homem normal com todas as limitações e fraquezas do homem. Se eu tivesse que voltar aos meus 58 anos, todas as coisas eu julgaria duramente, se eu mesmo sentasse no julgamento. E eu, que não imaginava digno de receber este fantástico presente. Certa noite fui dormir normalmente na cidade de São Francisco. E nas primeiras horas da manhã, uma vibração mais intensa estava ocorrendo em minha cabeça e comecei a acordar. Em vez de acordar na cama do meu quarto de hotel, estou acordando em meu crânio para descobrir que meu crânio não é um quarto. Meu crânio é um sepulcro, uma tumba, e estou totalmente acordado em meu crânio, sozinho. Pela primeira vez na eternidade, eu realmente estava acordado. Houve um momento de pânico, e depois desse momento de pânico, comecei a tatear. Senti a base do meu crânio e empurrei algo e cedeu. E eu saí, de cabeça, como uma criança nascendo, e desci, centímetro a centímetro. Eu me puxei para fora do meu crânio e lá estava deitado no chão por alguns segundos. Então me levantei e olhei de volta para a cama e lá estava meu corpo na cama. Era assustadoramente pálido, jogando minha cabeça de um lado para o outro. Então eu ouvi este vento, um vento fantástico, conforme descrito no livro de Atos. E aqui veio um vento repentino do céu. Olhei para o canto do quarto porque vinha daquela direção. E então olhei de volta para a cama onde o corpo estava e o corpo havia sumido. Eles removeram o corpo, um corpo que era tão real apenas alguns segundos antes. Mas aqui estavam 3 testemunhas, 3 homens. Eles não me viram e sou mais real do que jamais fui na eternidade. De repente, percebi a realidade da minha própria invisibilidade. Sou mais real do que qualquer coisa na eternidade, mas ninguém me vê. Eu posso vê-los. Eu não apenas os vejo, posso discernir seus pensamentos. Seus pensamentos são para mim tão objetivos quanto você. Eles estão todos curiosos sobre o evento, mas um é o mais curioso e ele saiu da cama e começou a andar na mesma direção que eu pensei que o vento tinha vindo. Ao recomeçar, olhou para o chão e disse: "Por que é o bebê de Neville?" E juntos perguntaram da maneira mais incrédula: "Como Neville pode ter um filho?" Ele não discute o ponto. Ele levanta uma criança enrolada em panos e coloca na cama. Então peguei aquele bebê em minhas mãos, olhei em seu rosto sorridente, ele faz isso, e perguntei: "Como está meu amor?" E este sorriso celestial apareceu em seu rosto, e então tudo se dissolveu. E eu estou na minha cama no hotel em São Francisco. Esse é o início do desdobramento da promessa de Deus. Eu te darei um filho. Agora, o filho não é um filhinho que eu tenho, digamos, que agora está com 38 anos. Voltemos agora à interpretação desse filho como a encontramos no livro de Lucas, pois Lucas interpreta essa imagem para nós. Diz a tradição que havia 3 homens no campo, e ele lhes disse: "Esta noite nasce Deus, nasce um Salvador que é Cristo Senhor. E isso será um sinal para você. Você vai encontrar um bebê envolto em panos e deitados em uma manjedoura." Lucas 2, versículo 11. Eles dizem, em uma manjedoura.
Digo por experiência, deitado no chão. O bebê não é o que aconteceu. O bebê é um sinal. Isso será um sinal para vocês. Um evento aconteceu neste dia na eternidade. O cumprimento da promessa de Deus ao homem. E isso será um sinal para você. Você encontrará o bebê envolto em panos e deitado no chão. Vocês que conhecem certos protocolos relativos à Marinha ou ao nosso governo, que se preocuparão com o nosso presidente, que conhecemos como Washington, e queremos saber se ele está na Casa Branca ou não, se você entendeu este protocolo, verá uma placa em exibição. E se a bandeira presidencial estiver hasteada, você dirá aos seus amigos, ele está na residência. Não significa que a bandeira seja o presidente, significa apenas a sua presença. Este é um sinal para você. Você encontrará o bebê envolto em panos e deitado no chão. Significa o evento que ocorreu neste dia na eternidade. Não é o evento. O evento é invisível aos olhos mortais, pois ninguém me viu. Eu os vi e li seus pensamentos, mas eles não podiam me ver. Eles apenas encontraram o sinal. Eles vieram para encontrar o sinal. Encontraram o bebê enrolado em panos e deitado no chão. E eles vieram e encontraram exatamente como lhes foi dito. Mas eles não conseguiram encontrar o evento, pois o evento era invisível para os olhos neste nível. Então aqui está a promessa de Deus ao homem, de que ele produzirá do homem a si mesmo. Ele está enterrado no homem, e aqui está um sinal de que ele conseguiu se revelar, individualizado como você. É um pequeno sinal, o sinal é de um bebê envolto em panos e deitado no chão. Voltemos ao livro de Samuel. Somos informados de que algo aconteceu no homem. É o segundo evento da promessa de Deus. Primeiro, tomaremos Eclesiastes 3, versículo 11, o versículo mais disputado naquele livro e possivelmente na Bíblia. Deus pôs a eternidade na mente do homem, mas para que não descubra o que Deus fez do princípio ao fim. A palavra traduzida como eternidade na versão padrão revisada é Olam. Na versão King James, esse mundo é traduzido como mundo. Ele colocou o mundo na mente do homem. Siga-me de perto. Agora volte para o livro de Samuel. Um rei, seu nome é Saul, se volta para seu tenente, Abner, e ele vê um jovem muito bonito de pé diante dele, cujo nome é Davi, mas ele não sabe quem ele é. Ele disse a Abner, Abner, de quem é esse filho? E Abner respondeu, como vive a tua alma, ó rei, não posso dizer. Ele disse, pergunte de quem é esse filho. Ninguém sabe. Então Davi volta de seu humor conquistador e traz a cabeça do filisteu em sua mão, Golias. E o rei voltou-se para o jovem agora. Ele disse, diga-me, de quem você é filho, jovem? E ele respondeu, eu sou filho de teu servo, Jessé. Voltaremos a isso em um momento, mas voltaremos. Abner, de quem é esse filho? A palavra jovem é Olam, traduzido eternidade. Pergunte de quem é esse filho. A palavra adolescente é Olam. Ele se vira para o próprio menino. Diga-me, de quem você é filho, meu jovem? A palavra jovem é Olam. O que Deus colocou na mente do homem, a Bíblia nos diz, mas por que não podemos entender que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas a palavra traduzida como eternidade significa jovem, adolescente, jovem. Então, o que ele colocou no homem? Vou lhe contar por experiência própria o que ele colocou na mente do homem. Ele colocou Davi. Ele colocou Davi na mente do homem. É o segundo ato de cumprimento da promessa de Deus.
Porque ele prometeu no capítulo anterior, 1 Samuel 17, libertar o pai deste jovem na eternidade. Ele pegou a juventude eterna, simbolizada como Davi, e a colocou na mente do homem. E prometeu que qualquer um que conquistasse o inimigo de Israel, o filisteu, que seu pai, não ele, mas o pai, seria livre. Então ele está procurando pelo pai. Ouça as palavras. De quem és filho? Não estou perguntando sobre o menino. De quem és filho? Se eu te perguntar de quem és filho, estou curioso por seu pai. Não estou preocupado com você, pois a promessa é: o pai deve ser libertado. Então aqui está o grande mistério. Agora, alguns meses depois, ocorreu uma vibração semelhante àquela que precedeu meu próprio nascimento. Desta vez, houve uma explosão, uma expansão além do sonho mais selvagem. E quando a poeira baixou, por assim dizer, estou olhando para o rosto de Davi. Não tenho dúvidas de que estou saindo com Davi e não há dúvidas em nosso relacionamento. E não tem nenhuma dúvida de que eu sou seu pai. E ele me chama de pai, cumprindo a Escritura, o Salmo 89. Tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Portanto, Davi está escondido na mente de todos os seres deste mundo. Em um momento na eternidade em que o homem está maduro para isso, há uma explosão e ele vê Davi, e Davi é seu filho. Ninguém sabe quem é o pai, exceto o filho, e qualquer pessoa a quem o filho decida revelá-lo. Agora, qual o significado disso? É o propósito de Deus nos dar seu Filho. Não há nenhuma maneira no mundo que Ele pode nos dar seu amor. Se Deus é um Pai, a menos que Deus seja um Pai, a menos que Ele nos dê a paternidade. Não posso ser pai a menos que haja um filho, e seu filho unigênito é Davi. Tu és meu filho, hoje te gerei. Ele olha para Davi e chama Davi de seu filho unigênito. Ele pega seu filho unigênito, traduzido na Bíblia como Olam, enterra-o na mente do homem e então dá o homem a si mesmo, dando ao homem seu filho. Se eu sou o pai do filho unigênito de Deus, eu e Deus somos um. No mundo, onde ainda devo usar uma vestimenta de carne, essa herança completa me é negada. Ainda não se tornou real, ou pelo menos não foi totalmente realizado. Enquanto eu usar esta vestimenta de carne, mas minhas visões revelam o cumprimento da sua promessa em mim, herança completa no mundo, quando a vestimenta, que é o véu que me esconde de minha herança, é retirada. Então aqui, de quem é filho, meu jovem? Eu sou filho do teu servo Jessé. A palavra Jessé é a raiz da palavra eu sou. É qualquer forma do verbo ser. É a raiz da palavra Jod-Ri-Val-Ri, que traduzimos Jeová. Ele está lhe dizendo que seu pai é Jeová, o único Deus. Todos os estudiosos concordam que a genealogia dada a Davi no livro de Ruth e Crônicas foi adicionada. Eles tentam dar sentido à Escritura, mas a mais abrangente de todas as obras sobre as Escrituras existentes é a Enciclopédia Bíblica. A Enciclopédia Bíblica afirma que no mais antigo de todos os manuscritos conhecidos, não há pai além de Jessé. Davi tem um pai, Jessé, e Jessé não tem pai. Não há genealogia de Jessé nos primeiros manuscritos, conhecidos na língua hebraica. Mas os homens que tentaram dar sentido a isso acrescentaram uma genealogia. Eles vão desde Jessé até Adão, que agora temos em nosso livro de Lucas e Mateus. Mas os primeiros manuscritos conhecidos começam com Jessé. Ele, como Melquisedeque, não tem formação, porque Deus não tem pai. Portanto, o pai de Davi é Jessé, que significa eu sou. E eu sou não tem nada por trás disso.
não tem origem de laços em si. Então, quando você vê Davi, Deus se completa e se entrega a você. Não há como ele se entregar a você e ainda assim não lhe dar seu filho. Se ele refreou seu filho e não lhe deu seu filho, ele mesmo não o deu, pois ele é um pai. Se eu te der a paternidade, onde está meu filho? E então a criança vem antes de você e revela sua paternidade. A juventude eterna foi colocada na mente do homem. E então chega o momento em que os homens descobrem quem ele é. E é tudo Deus. Portanto, a promessa, eu lhe digo por experiência própria, é verdadeira. Lemos em 2 Coríntios 1, versículo 20, falando de Cristo Jesus. Entre aspas, nele estão cumpridas todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus encontram sua afirmação, seu cumprimento nele. Bem, quem é Cristo Jesus? Cristo Jesus é Deus Pai. Como faz para chegar a esse ponto? Escritura mais experiência. Em João 14, versículo 8, o discípulo Felipe disse-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Fecha aspas. Jesus disse-lhe: Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Mas ninguém lhe perguntou: onde está o teu filho? Leia a história. Ninguém ousou perguntar nada a ele. Uma criança dá testemunho da paternidade. Então, ninguém perguntou nada a ele. Então, ele levanta a questão. Não no mesmo capítulo, porque a Bíblia é um mistério. Você tem que cavar e pesquisar. Então, quando ninguém lhe fez uma pergunta, ele voltou-se para eles e disse: O que acham do Cristo? De quem é filho? E eles, com base na tradição, começaram a especular. E eles perguntaram a ele e fizeram todos os tipos de declarações. Eles disseram: o filho de Davi. Ele disse: então por que Davi em espírito o chamou de Senhor? Se Davi assim o chama de Senhor, como ele poderia ser filho de Davi? A palavra traduzida como Senhor é Adonai, e cada criança se refere a seus pais como Adonai, que significa meu pai, meu Senhor. Ele diz que cumpriu o Salmo 89. Se Davi assim o chama de pai, como ele poderia ser filho de Davi? Eu te digo que a história está toda envolvida em você, se desdobrando em você. Agora estou individualizado e você também. E cada ser neste mundo está destinado a ser semelhante a Cristo, sem perder sua individualidade, não na eternidade. E ainda assim, você e eu somos um, porque temos o mesmo filho. Você está destinado a ser filho de Davi. Você está destinado a ser o pai de Davi. Agora você acha que ele viveu 3.000 anos atrás? Eu digo que ele está enterrado em você. Ele está criando o seu filho, tirando seu filho de você. E quando ele tira seu filho de você, ao mesmo tempo ele o ressuscita como ele mesmo. Então, ele ressuscita você e seu filho e dá a você a relação de pai e filho. Você sendo pai e o filho dele. Seu único filho gerado é seu filho. Portanto, quem é você senão Deus Pai? Todos nós estamos destinados a ser Deus Pai, mas ainda assim individualizados. Sei que nunca perderei minha individualidade e você nunca perderá a sua. E ainda assim somos um. Somos um porque temos o mesmo filho, e o nome do filho é Davi. Agora, seu trabalho carregado de poder realmente começou com a descida da pomba. Tudo antes disso foi simplesmente preparatório. Esta é uma verdadeira experiência, a descida da pomba. Todo esse simbolismo é verdadeiro. Isso vai acontecer com você. Eu vou te contar como isso aconteceu comigo. Ninguém o vê fora daquele a quem acontece. Como nos diz em Marcos 1, versículo 10.
virá tão inesperadamente quanto todos os outros. Você vai para a cama inocentemente, como eu, em um dia perfeitamente normal, sem agitação. E então, de madrugada, isso vai acontecer. De repente, você verá a mais estranha transparência. Transparente além dos sonhos mais selvagens, translúcida. Então, de repente, 6 ou 10 metros acima de sua cabeça, você verá uma bela pomba, um bege claro como o linho natural. O futuro do homem é tão fantástico que você não pode descrevê-lo em palavras. Ele não é lagarta que se alimenta da folha. Em relação a ele é a criatura alada, conforme descrito no livro de Ezequiel e Isaías. Este serafim alado, cujo corpo é de luz, rosto humano sim, mãos humanas, pés humanos, mas o corpo não. Ele não tem necessidade de intestino grosso. Ele não precisa de nenhum alimento para se sustentar, pois agora ele é um ser que dá vida, vida dentro de si mesmo. Portanto, ele é um ser de luz radiante, embora tenha feições, mãos e pés humanos. Como ela me disse isso, ainda estou segurando a pomba. Então me senti cristalizar mais uma vez e estou de volta à minha cama. Todos os outros o precederam. Tudo começou em 1959, no dia 20 de julho, em São Francisco. Então veio a revelação de Davi no mês de 6 de dezembro de 1959. Então veio a divisão do templo, que é o corpo, em 8 de abril de 1960. Então veio aquele intervalo de alguns anos até o 1º deste ano, 1º de janeiro, onde a pomba desceu. Conhecendo minha escritura, soube então que seu trabalho realmente começou. Esse trabalho carregado de poder começou com a descida da pomba, que simbolizava o Espírito Santo. O que eu disse a você esta noite é 100% verdade. Eu posso prometer a você, como você está prometido nas Escrituras, tendo percebido isso em mim mesmo, você vai perceber. Você não merece, é um dom, é tudo graça. A promessa de Deus é incondicional. A lei de Deus é condicional. Se você desejar aplicar a lei de Deus a qualquer coisa neste mundo, tudo é condicional. Você não pode estar em um estado e não sofrer as consequências de não estar em outro estado. Portanto, se eu estiver no estado de saúde, devo presumir que sim. É-nos dito, invoque o seu nome. Essa frase, invoque o seu nome, não foi traduzida corretamente. Ligue com o nome dele. Como vou ligar com o nome dele? Seu nome é Eu Sou. Se eu chamasse com seu nome e seu nome fosse Eu Sou, eu diria: eu sou saudável, como nos é dito. Deixe o homem fraco dizer: eu sou forte. Estou chamando com o nome dele. Não invoque seu nome como você é ensinado nas igrejas. Em nome de Jesus Cristo, me dê isso e aquilo. Não vai funcionar. Mas, se você chamar com o nome dele, quanto às finanças, eu sou rico, seu nome é Eu Sou. Se eu estivesse aqui como um juiz e pegasse Neville e o jogasse lá e o sentasse diante de mim e pedisse a ele para se defender, sabendo o que eu sei sobre ele, eu não poderia dar a ele o que foi dado a mim, o que me emociona além da medida, porque eu sei que todo mundo vai conseguir. Se eu realmente me sentisse bem, limpo e saudável, e todas essas coisas no mundo, então eu poderia sentir pena do resto do mundo. Mas eu não me sinto assim. Sei o que fiz, sei o que sou capaz de fazer. E porque sei que essas coisas não sou eu, e no entanto fui chamado e recebi este presente, sei que todos o receberão, como lhe é dito nas Escrituras. Se vier por lei, não é pela graça. Não veio por lei,
veio pela graça. A lei nos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Todos serão chamados no devido tempo de Deus e receberão a paternidade. E a paternidade é concedida a você por meio de seu filho. Sem paternidade, sem filho, quem é o filho? O filho é Davi, e Jesus Cristo, como você foi ensinado a acreditar, é o filho. Ele não é o filho, Jesus Cristo é Deus Pai. Quando você me vê, Felipe, você vê o Pai. Como então pode dizer, mostra-nos o Pai? As pessoas não conseguem entender bem esse mistério, mas ele realmente é Deus, o Pai. Todo aquele que se torna pai de Davi é Jesus Cristo, embora ele não perca sua individualidade. E todos no mundo estão destinados a ser o pai de Davi, assim como Jesus Cristo é o pai de Davi. Ele não pode ser pai e não ter um filho. Quando ele nos diz, eu sou o pai, então, onde está o filho? Então ele traz à tona, o que dizes do Cristo, de quem é filho? O filho de Davi. Então, por que Davi o chama de pai? Se Davi assim o chama de pai, como ele pode ser filho de Davi? Essa é a história. Todo mundo está destinado a ser o pai de Davi, e sendo o pai de Davi, eles são Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo, o Pai. Essa é a promessa de Deus ao homem. Se tentarmos racionalizá-lo neste nível, não fará sentido. Os sacerdócios do mundo não conhecem a Bíblia, por isso a ensinam de maneira diferente. Ele me enviou para te dizer, ou você não ouviu ou talvez tenha esquecido. Vim para lembrá-lo, porque de alguma forma peculiar depende de você ouvi-lo e aceitá-lo. Portanto, o homem deve primeiro ouvir e aceitar, como nos diz o livro de Hebreus. Há uma grande diferença entre receber a promessa e receber o que foi prometido a você. Que promessa? Ao receber a promessa, você é declarado herdeiro do reino. Quando você recebe o que foi prometido, você obtém a herança. Essa é a diferença. Quando você escreve um testamento e o advogado registra, você ouve que eu escrevi um testamento e, portanto, agora você é herdeiro de minha propriedade, mas ainda não está na posse até que meu testamento seja executado. Portanto, digo a você com efeito, a promessa de Deus é fiel e verdadeira, e todos os que a receberam devem continuar por um tempo. Ele não pode conter isto. Ele tem de contá-lo na esperança de que muitos que o ouvirem acreditarão, pois se baseia na crença na promessa. Então eu digo a você o que vai acontecer, na esperança de que você acredite. Por outro lado, se você deseja a lei de Deus e deseja dinheiro, ou coisas, ou alguma outra coisa neste mundo, aplique-a, você vai obtê-lo. O que lucraria um homem se ganhasse todo o vasto mundo e sofresse a perda de sua alma? Você conhece essa história. Ele tinha mais grãos do que poderia colocar no celeiro. Ó tolo, você não sabe que sua alma é exigida de você? Lucas 12, versículo 16 e 20. Mas o homem não se importa, ele não acredita nas promessas de Deus. Portanto, esta noite, por menor que seja uma audiência, posso pedir-lhe que acredite. Cada palavra que eu disse a você esta noite, eu experimentei. Acontece com todos os seres do mundo. Acredite. No entanto, sou um homem tão frágil quanto você, mas, apesar das fraquezas do homem exterior, a promessa de Deus foi cumprida em mim. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento.
Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.